Nosso cenário de hoje se divide entre as ruas pobres de Medellín, na Colômbia, nos anos 50, e as ruas quentes e efervescentes de Miami, na Flórida, nos anos 70 e 80. Em um mundo dominado por homens, onde a violência era a moeda e a lealdade uma miragem, surgiu uma figura feminina que desafiou todas as expectativas e se tornou uma das traficantes de drogas mais temidas e brutais da história. Ela não era apenas uma mulher no crime, ela era a arquiteta de um império, a inventora de rotas, a precursora de Pablo Escobar. Seu nome era Griselda Blanco e ela seria conhecida como Madrinha da Cocaína, a Viúva Negra, uma mulher que matava sem hesitação e construía seu poder com sangue e ousadia. Oi, tia aqui, sejam muito bem-vindos ao Mary Fucking Kill, seu novo podcast preferido de True Crime. Então segue a gente aqui no Spotify e se inscreve lá no canal no YouTube, o Jornaralho. Hoje vamos mergulhar na vida e nos crimes de Griselda Blanco, uma mulher que de uma infância na miséria ascendeu ao topo do império da cocaína, deixando um rastro de milhares de mortos, bilhões de dólares e um legado de terror que definiu o tráfico de drogas nos Estados Unidos. Prepare-se porque essa é a história de uma das criminosas mais implacáveis e fascinantes de todos os tempos. Então prepara a pipoca, pega o cafezinho e bora para a história de hoje. A história de Griselda Blanco Restrepo começa em 15 de fevereiro de 1946, em Cartagena, Colômbia, mas sua infância se desenrolou nas ruas brutais de Medellín. Desde muito cedo, Griselda foi exposta à violência e à miséria. Há relatos, alguns contestados, de que ela teria cometido seu primeiro assassinato aos 11 anos, quando supostamente sequestrou e matou uma criança rica. Aos 13, já se prostituía. Essa vida precoce e violenta moldou sua personalidade implacável. Aos 20 anos, Griselda se casou com Carlos Trujillo, um falsificador e ladrão. Com ele, mudou-se para Nova York no início dos anos 70. Foi lá que ela e Trujillo começaram a construir seu primeiro império, não com contrabando de rua, mas com uma visão pioneira, a cocaína. Griselda foi uma das primeiras a perceber o potencial imenso da droga e a inovar nas rotas de tráfico. Ela não apenas traficava, ela desenvolvia métodos. Um de seus truques mais famosos era usar lingeries com compartimentos secretos para que as mulheres, as chamadas mulas, pudessem transportar pequenas quantidades de cocaína diretamente para os Estados Unidos. Ela foi uma inovadora no método de mulas humanas, disfarçando-as como turistas comuns. O casamento com Trujillo terminou de forma violenta. Ele foi assassinado e muitos acreditam que Griselda foi a mandante, ganhando o apelido de Viúva Negra, que a acompanharia por toda a vida. Após Nova York, Griselda e seus 3 filhos, Dixon, Uber e Osvaldo, frutos de seu primeiro casamento, se mudaram para Miami no final dos anos 70, e foi em Miami que ela atingiu o auge de seu poder e onde sua brutalidade se tornaria lendária. Miami estava em efervescência e Griselda viu a oportunidade perfeita para transformar a cidade em um centro de distribuição global de cocaína. Ela era a mentora por trás do Miami Drug War, a Guerra das Drogas de Miami, um período de violência extrema da cidade. Griselda não tolerava concorrência, deslealdade ou dívidas. Ela orquestrava assassinatos em massa, muitas vezes em plena luz do dia, com atiradores de motocicletas. Ela teria ordenado centenas de assassinatos, alguns estimavam que mais de 200 pessoas morreram sob suas ordens, incluindo rivais, ex-parceiros e até mesmo crianças. Sim, você ouviu bem, crianças. Seu segundo marido foi Alberto Bravo, um homem que também foi seu parceiro de negócios no tráfico. Ele foi assassinado na Colômbia, supostamente por Griselda, após uma disputa financeira. Ela se casou uma terceira vez com Dário Sepúlveda, pai de seu filho caçula, Michael Corleone Blanco, uma homenagem ao poderoso chefão. Dário também seria assassinado e, novamente, as suspeitas se caíram sobre Griselda. O apelido Viúva Negra se consolidava. A madrinha vivia uma vida de ostentação e paranoia. Era conhecida por seu amor por joias caras, especialmente rubis, e por colecionar armas.
ela teria um arsenal impressionante e não hesitaria em usá-lo. Sua ferocidade era tão grande que até mesmo homens do cartel de Medellín a temiam. Ela foi uma precursora de Pablo Escobar em muitos aspectos, inclusive na forma impiedosa de fazer negócios. A brutalidade de Griselda Blanco chamou a atenção das autoridades federais dos Estados Unidos, que a colocaram no topo da lista de criminosos mais procurados. Em 1985, após anos de busca intensa, a Drug Enforcement Administration finalmente a capturou em sua casa em Irvine, na Califórnia. A prisão foi um grande feito, encerrando o reinado de terror da madrinha. Griselda foi acusada de conspiração para importar cocaína e de vários homicídios. Em 1998, após um longo processo judicial, ela foi condenada a 20 anos de prisão por crimes relacionados ao tráfico de drogas. No entanto, a perseguição por seus crimes de homicídio continuou. O promotor do estado da Flórida tentou condená-la por 3 assassinatos específicos, incluindo o assassinato de Johnny Castro, um menino de 2 anos que foi morto durante uma tentativa de assassinato do pai dele, que devia dinheiro a Griselda. Esse caso chocou profundamente a opinião pública e destacou a crueldade da madrinha. Apesar das evidências e testemunhas, o caso contra ela foi prejudicado por problemas com testemunhas e evidências, e ela acabou recebendo uma pena mais branda do que o esperado para os assassinatos. Após cumprir quase 20 anos de sua pena nos Estados Unidos, Griselda Blanco foi deportada para a Colômbia em 2004. Ela havia passado de uma das mulheres mais poderosas do mundo do crime para uma figura envelhecida, mas ainda temida, que voltava a seu país de origem. Na Colômbia, Griselda tentou viver uma vida discreta, longe dos holofotes do crime. Muitos duvidaram que uma mente tão implacável pudesse se aposentar de fato. E, de fato, o passado dela a alcançaria. Em 3 de setembro de 2012, Griselda Blanco, aos 69 anos, estava saindo de um açougue em Medellín quando foi abordada por um pistoleiro em uma motocicleta. Ela foi morta com 2 tiros na cabeça em um estilo que ela mesma popularizou em Miami, o moto-assassinato. O fim de Griselda foi tão violento quanto sua vida, fechando um ciclo de sangue. A história de Griselda Blanco é um dos capítulos mais sombrios e fascinantes do tráfico de drogas e da criminologia. Ela se tornou um mito, uma lenda urbana, um personagem que inspirou livros, filmes e séries. Griselda desafiou as normas de gênero em um universo brutalmente masculino. Ela não apenas sobreviveu, ela dominou. Suas inovações nas rotas e métodos de contrabando de cocaína foram cruciais para a expansão do tráfico nos Estados Unidos. Sua crueldade e disposição para usar violência extrema a qualquer custo a colocaram em um patamar à parte, mesmo entre os mais notórios traficantes. Griselda Blanco foi uma figura controversa, odiada e temida, mas inegavelmente poderosa. Ela construiu um império sobre corpos e sonhos partidos, deixando para trás um legado de terror que definiu o crime organizado na América. A madrinha da cocaína foi uma força da natureza, uma mulher que viveu e morreu pela espada que ela mesma forjou. Esse foi mais um episódio de Mary Fucking Kill. A história de Griselda Blanco é um mergulho em um abismo de poder, violência e ambição sem limites. Uma mulher que se tornou a rainha de um império sangrento e cujo legado ainda ecoa nas ruas de Miami e Medellín. Se você gostou desse episódio, segue a gente aqui no Spotify e se inscreve no nosso canal lá no YouTube, Jornaralho. E a gente se vê no próximo episódio. Beijão!